2020 – Coronavírus. A pandemia de Covid-19 coloca o Brasil diante de uma das maiores recessões da história. Milhões de pessoas podem perder seus empregos e os ganhos dos brasileiros sofrerão forte queda. O momento colocou os serviços de telecomunicações em evidência. As pessoas precisam manter contato, precisam de acesso, mas dezenas de milhões de usuários estão sem renda para contratar esses serviços. Ao mesmo tempo, o Fundo de Universalização das Telecomunicações, FUST, arrecadou em 20 anos mais de 22 bilhões de reais e não foram usados para nenhuma finalidade. É possível usar o FUST para financiar ou subsidiar o consumo de serviços de telecomunicações? E quais os modelos viáveis para esse tipo de política pública? A discussão sobre o uso dos recursos do FUST se arrasta por 2 décadas. Isso porque a lei que criou o fundo tem uma falha de origem. Os recursos só podem ser usados para a universalização de serviços públicos. E o único serviço desse tipo é a cada vez menos utilizada telefonia fixa, que atingiu a universalização em 2002. Telefonia móvel e acesso à internet, os serviços mais buscados hoje em dia são privados. Portanto, não podem receber dinheiro do FUST. Ao longo dos anos, o Congresso Nacional e o Poder Executivo nunca se empenharam para mudar essa regra. As políticas de telecomunicações para as camadas menos assistidas foram pouco efetivas ou focavam na expansão da infraestrutura e não em viabilizar o acesso. Segundo a pesquisa TIC, nos domicílios, 23% das pessoas não têm acesso à internet. Dessas, 47% alegam dificuldades financeiras para pagar o serviço e 16% apontam o preço como a principal barreira. De acordo com o estudo da União Internacional de Telecomunicações, entre 173 países, o Brasil ocupa a 45ª posição no ranking de preço de serviços de banda larga. Grande parte devido à carga de impostos, que no caso da internet fixa, supera 40%, a maior taxa do mundo. O setor elétrico brasileiro tem políticas públicas de estímulo ao consumo. O Programa Tarifa Social de Renda Baixa, por exemplo, é subsidiado com 2,4 bilhões de reais da Contribuição para o Desenvolvimento do Setor Elétrico, a CDE, que é uma espécie de fundo setorial de fomento de políticas públicas. Só no período da pandemia, 900 milhões de reais foram liberados para o programa. Não há nada do tipo para as telecomunicações. Nos Estados Unidos, há décadas, o programa Lifeline usa o Fundo de Universalização para subsidiar tarifas populares. Administrado pelo FCC, órgão regulador do país, recentemente o Lifeline passou a subsidiar apenas acesso à internet. Operadoras de telecomunicações brasileiras levaram ao governo uma proposta de programa similar ao americano. A ideia é usar ao menos a arrecadação do FUST em 2019, cerca de 1,2 bilhão de reais, para subsidiar um serviço básico de voz, SMS ilimitado e 1 GB de internet. No Congresso, a senadora Daniela Ribeiro propõe um subsídio de R$ 100 reais para as 25 milhões de famílias do Cadastro Único, enquanto durar a pandemia da Covid-19. Todas as propostas encaram entraves legais e as dificuldades de ajustar programas de subsídios ao orçamento público. Mas, afinal, é possível pensar em novos modelos e em ações emergenciais para o Fundo de Universalização? Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da Teletime. É uma grande honra para a gente poder organizar mais esse debate, mais essa discussão de alto nível sobre um assunto tão relevante para o setor de telecomunicações, sobre temas tão importantes para o desenvolvimento da nossa indústria, ainda mais nesse momento crítico que o país atravessa. O painel de hoje tem como tema a discussão sobre políticas públicas emergenciais, mas especificamente o Fundo de Universalização de Telecomunicações, o FUST. É um tema que a gente conversa há muitos anos já, que a gente há décadas praticamente já discute sobre a possibilidade de utilizar ou não esses recursos, e o fato é que ele nunca foi utilizado. E a gente vai tentar, então, passar
por um debate sobre se é possível encontrar um modelo alternativo para o fundo de universalização, se é possível encontrar novos caminhos de políticas públicas para o setor de telecomunicações que permitam efetivamente dar às pessoas a oportunidade de ter a conectividade que elas precisam, ainda mais nesse momento tão crítico, nesse momento tão instável e incerto da história do país, com uma recessão brutal que se aproxima. Nessa mesa de hoje, a gente tem o secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, Júlio Semeghini, pela primeira vez aqui conosco. Também a gente vai aproveitar e explorá-lo sobre alguns outros aspectos. É uma grande honra poder ter você contigo aqui, com a gente aqui. Júlio, agradeço muito. Temos a presença também do Carlos Eduardo Medeiros, que é vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da Oi. Já participou de uma das lives nossas. O Cadu é um grande parceiro na discussão desses assuntos e um provocador, um instigador sempre desse debate. Temos o Felipe Moura, que é sócio-diretor da KPMG, também especialista nas pautas regulatórias, e vai participar dessa discussão com a gente. E um convidado internacional, o Ryan Palmer. O Ryan Palmer é chefe da divisão de políticas de acesso da FCC e vai contar um pouquinho para a gente como é que funciona o modelo norte-americano, que tem uma referência importante para o debate que a gente está fazendo aqui, que é o modelo do Lifeline. Bom, como vocês viram, a gente tem um palestrante estrangeiro. O Ryan, ele não fala português, apesar de ser casado com uma brasileira. O português dele é bom para um bate-papo informal, mas para fazer uma apresentação, ele prefere fazer em inglês. E por isso mesmo, vocês vão ver que embaixo da tela de transmissão tem um link para vocês acessarem a tradução simultânea. Ela está sendo feita através de uma conferência do Zoom. Então, quando vocês clicarem ali, vai abrir uma conferência para vocês. Basta que vocês deixem aquela conferência mutada e sem vídeo, e vocês vão escutar a tradução que vai ser feita pela nossa tradutora Paula durante a apresentação do Ryan. Caso vocês queiram fazer perguntas, vocês podem encaminhar pelo formulário que a gente tem, podem mandar por escrito e a gente faz essas perguntas ao vivo para o Ryan. Depois ele deixa essa primeira parte da apresentação e a gente começa o debate propriamente dito. Então, essa vai ser a dinâmica de hoje. Ryan, thank you very much for joining us today. I was explaining our viewers about the dynamic of this conference. So please get started with your presentation, and then we follow up with the debate and the Q&A. Ok, bom dia. Obrigado por me convidar para este importante evento. Meu nome é Ryan Palmer. Trabalho em acesso do internet para o governo dos Estados Unidos em Washington, D.C. Minha esposa Flávia é brasileira e minha família mora em São Miguel Arcanjo e Sorocaba, no estado de São Paulo. Então, eu falo só pouco português. So, now in English, once again, thank you for inviting me to this event to discuss these important issues. The issues of internet access are now more important than ever. And I really appreciate, Sam, you inviting me here today. Hopefully, I'll be able to provide some useful information for you all. I'm going to try to cover some things that I think will be of interest. Please ask questions. And if you want to have a further discussion, if you need more detail after this is over, I can always be contacted at ryan.palmer@fcc.gov. So thanks for having me. Before I start, I should note that in Washington, we've been working from home for almost 3 months now. Like many of you all, we've been dealing with those challenges, but at the FCC, we're very grateful for the opportunity to continue working, and that we have the ability to work from home like many people cannot do, and that we're able to have an impact. So I hope you and your families are all safe and healthy, and as we all are dealing with this new normal. So with that, once again, my name is Ryan Palmer. I'm the chief of the Telecommunications Access Policy Division at the FCC. My division handles universal service policy issues, and our mission is to advance the goals of universal service that all Americans have access to robust, affordable broadband and voice services. So in the United States, we use the Universal Service Fund, also known as USF. We speak in a lot of acronyms.
We use the USF to bring digital opportunity to schools, libraries, rural healthcare providers, low-income households, and rural and underserved communities across the country. And as a point of reference, in calendar year 2019, we dispersed over $8.66 billion through our 4 Universal Service Fund programs. So today I want to hit on 3 main things. First is the Universal Service Fund at a high level, telling you what it is and what our programs do. Second, we're going to take a deeper dive into the Lifeline, or low-income program that funds broadband and voice connections for low-income Americans. And then third, I want to touch quickly on our recent COVID-19 pandemic relief efforts, which have been significant. So with that, I'll try to speak quickly. The Universal Service Fund was established by Congress by the Telecommunications Act of 1996. So as you can imagine, when it was created, it was focused on voice networks and voice connections. I believe this is also an issue that we have in common with your Universalization Fund. But what we have done is over the past 5 to 10 years, we've modernized and reformed all of our programs. So we are now focused on modern broadband networks and services. One important question is that I often get is, how do we pay for this? And we fund our programs by an assessment on our telecommunications companies that they pay on their interstate end user revenues. And while they're not required to pass the charges onto the consumers, they do, they're permitted to, and they do. So most consumers will see a line item on their bill for the Universal Service Fund. The money is then used, we collect it, and it's used for our 4 programs. The High Cost, or Connect America Fund program, which reduces the cost for the telecommunications companies in areas where there's no business case for them to deploy infrastructure. The Lifeline program, which reduces the cost of service for low-income individuals. E-Rate, or Schools and Libraries program, which reduces the cost of not only broadband to the schools and libraries, but also the internal connections that are necessary to do online testing and to have all the students online at once. And that's our E-Rate program. And then finally, our smallest program is our rural healthcare program, but it's now more important than ever, where we fund the cost of broadband internet access service for rural healthcare providers. And as I said earlier, in total, in 2019, we dispersed $8.66 billion. Of that, 4.7 went to the high cost program, 2.65 billion for E-Rate, $1.28 billion for our Lifeline low income program, and 262 million for rural healthcare programs. And these are the programs that we use to further our mission of universal service, which is now more important than ever. At the FCC, we are very passionate about our job and our mission that every American should have access to broadband. So with that, I want to talk a little more specifically about the Lifeline program, which I know is of interest to many people here today. In 1996, Congress mandated that every American have access to quality services at just, reasonable, and affordable rates. And the Lifeline program attacks that affordability piece that Congress was talking about there. We do that by providing a monthly discount on mobile and fixed broadband and voice services. All eligible consumers can receive $9.25 per month towards these services, and consumers who are living on tribal lands receive enhanced support of up to $34.25 per month. And out of all of our Lifeline subscribers, we have about 274,000 that receive enhanced support on tribal lands. Our program is predominantly mobile. That's where the market went, and what typically the situation is, these providers, Lifeline providers, will give their eligible consumers a free phone. That we do not fund the phone, but the companies do. They're not required to give a phone, but they typically do. And then for the $9.25 per month, they receive either voice or broadband or a combination of data and voice services. In order to be eligible for the program, you can come in a number of ways. We have about 8, I believe, qualifying programs where if you're in that program,
then we know you're eligible for Lifeline, such as Medicaid or a veterans pension program or tribal programs. But also if your income is 135% of the poverty level for 3 months and you can demonstrate that, then you're also eligible for the program. That's something I want to put a pin in, because we're going to come back to that when we're talking about our COVID-19 response, because it's something that we have amended. But generally for the $9.25, a consumer receives free service with limits. And once again, it's predominantly mobile. And what we did is a few years ago, we established minimum service standards so that we wanted to ensure our Lifeline consumers were receiving a meaningful benefit. And so right now, if you have data with Lifeline, they have to provide at least 8.75 gigs per month. And if you're a voice subscriber, it's a minimum of 1,000 minutes per month. And those will ratchet up every year. We have a system of evaluating what the general public is using, so we can try to keep our Lifeline subscribers on par so they have a meaningful service, so they can apply for jobs, call their loved ones, check in with their doctors, and do all the other important things that we all take for granted when we have access. One new and very important part of our program is called the National Verifier, and we've been working on this for many years now. This is a database of databases that we use to enroll eligible people in the program. Until a couple of years ago, or even more recently, the companies providing the service were responsible for ensuring that the people applying were actually eligible for the program. So you have the people who are profiting off the program as the gatekeepers to who gets in the program. Clearly, there's some misaligned incentives with that, and the commission noted that and has then built this national verifier, so we know everyone getting into the program is eligible, and also so the people that are eligible can have an easy, hopefully streamlined way to get in the program and use these benefits to improve their lives. Now, since we control that, it also provides us a lot more transparency into the data, so we know what's going on in our program, which is a huge plus, and it's already giving us new insights into what's going on out there. So what happens is, generally, if you apply, I'm a consumer, I bring my paperwork in, say that I'm eligible for Lifeline through Medicaid, I get into the portal, scan my documents, and the National Verifier immediately checks with the Medicaid database, if we have whatever connections we have, all the databases. And if you show up as eligible in any of those, you are eligible for our program. Then you can see a list of the providers in your area, and you can choose who you would like to sign up with. And this has been a huge plus for the program. We're still continuing to build it out and make it better, but it's been a great project, and it's really brought a lot of accountability to the Lifeline program, which is now more important than ever as we're all dealing with the economic fallout from the pandemic. So that's Lifeline at a high level. I'm definitely happy to answer more questions. But we have also been very busy over the last few months, doing everything we can at the FCC to aid in COVID-19 response. And I want to touch on some of those things now, which I think will be of interest to you all. So in response to the pandemic and the challenges that many Americans have faced, Chairman Pai, the chairman of the FCC, announced what is called the Keep Americans Connected initiative. In order to ensure that Americans do not lose their broadband or telephone connectivity as a result of these exceptional circumstances, he specifically asked service providers to take the pledge. And so far, over 800 companies and trade associations have signed up. And when they do this, it requires them to do three things. One, they cannot terminate service for households or small businesses that cannot pay their bills due to the pandemic. Two, they're going to waive any late fees and penalties that would have accrued due to non-payment under these circumstances. And three, they're opening Wi-Fi hotspots for any Americans, not just their customers, to use that needs them.
And this has been a hugely successful initiative. It's been wonderful to see these companies step up and really help out their neighbors and go above and beyond, and with the chairman's support. And we've really been proud that what's happened there. So more specifically, when we get into the programs and the Universal Service Fund, we'll get back to Lifeline. There's two things that we've done recently that I think would be of interest to you all in response to the pandemic. We made it easier on April 29th, of this year, just a little over a month ago. We made it easier for people who have lost their jobs due to the pandemic to enroll in the Lifeline program. Specifically, we temporarily waived the requirement that consumers seeking to qualify for the program based on their income, which we just discussed earlier, that they must provide at least 3 consecutive months of income documentation. As we all know, COVID-19 has had a devastating impact on many economies. Millions of Americans have lost their jobs. So it's now more important than ever that they can immediately get access to this data that they need, and so they can get their, continue to build their lives. And so now, if you show that you've lost your job due to the impact of the pandemic, you no longer need to show, or for now, that you've had 3 months of unemployment. Any showing at all is fine. And this waiver ensures that these individuals who have lost their jobs during the pandemic have access to this program quickly. And that it's been a great move, and it's been a big help for many newly unemployed families out there. Also on June 1st, so just this week, we eased the Lifeline program application and enrollment process for consumers on rural tribal lands specifically. We issued a temporary waiver to allow these Lifeline carriers to begin providing broadband and voice services to consumers on rural tribal lands, even if they don't have their documentation to complete their application. We know that the outbreak has had a severe impact on residents of rural tribal lands, and it makes it very difficult for them to submit their paperwork. Also, social distancing plays a role here. So this waiver enables easier, quicker access to these services for these low-income consumers on rural tribal lands, and they can use it for all, for telehealth, online learning, to telework, communicating loved ones, and anything else that they need. So something we're excited about, and we've already heard some great feedback that this is helping these tribal communities that are really hurting right now. The biggest thing that we've done since in the last few months is our COVID-19 telehealth program. As we all know, in response to COVID-19, healthcare providers are expanding their existing or maybe even implementing new telehealth services. And these demands to be able to treat people in their homes and away from the hospital is increasing. And so Congress noticed this and took action. To support these efforts, on March 26th, they passed what's called the CARES Act, which was a stimulus bill. And part of that appropriated $200 million to the FCC to support efforts of healthcare providers to address their coronavirus response efforts, and specifically for services necessary to connect patients and doctors through the internet with telemedicine. The money is intended to, among other things, free up hospital beds, especially in the hardest hit areas, by treating patients remotely when appropriate. The act was signed into law by President Trump the day after it was passed by Congress, and we hit the ground running in my division and at the commission, working very hard to set up this brand new program and successfully implement the legislation. Of course, it has been very challenging, especially with everyone working remotely. But on April 2nd, less than a week after the president signed it, the commissioners adopted an order officially establishing the COVID-19 telehealth program. Now, in order to receive this funding, eligible hospitals and healthcare providers must submit an application, which they do online. We then review it to determine which costs are eligible and which costs can be funded. Then we're reviewing the applications on a rolling basis, and we're going to continue to do that until the $200 million is exhausted. The money is being targeted towards areas that have been hardest hit by COVID-19 and where the support will have the most impact, so we can get the most bang for our buck.
The Commission does not anticipate awarding more than $1 million to any single applicant, so we can make sure that the money is spread across the country and to many areas and systems that really need it. We typically announce commitments once a week. On Wednesday of this week, we approved 53 applications for another $16.5 million. In total, we have approved 231 applications in 41 states and Washington, D.C., for a total of about $85 million so far. For an example, services and devices that are funded by the program include remote patient monitoring for high-risk patients to reduce hospital visits, equipment to employ telehealth in operating rooms and conference rooms that have been converted into intensive care units, and also support for children who have received organ transplants and are immune deficient or immune compromised, excuse me. So more specifically, I just want to give you a couple examples of applications that we approved, and then hopefully we can get some questions about this. So we have on the Navajo Nation Department of Health in Arizona, they were awarded $954,000 to provide home health care and remote monitoring services through the Navajo Nation to patients who are isolated and under shelter-in-place orders, including low-income, elderly, and vulnerable and high-risk patients. Access Health in Louisiana received a $930,000 award for laptop computers, tablets, network upgrades, a telehealth platform, and software licenses. And they're going to use this to reduce COVID-19 transmission and increase care for their patients. The Avenel Community Health Center in California received $194,000 to help deploy a telehealth platform and expand telehealth offerings during the pandemic, including remote blood pressure machines to monitor patients with chronic health conditions. And finally, one last example, the Catholic Health System of Long Island, New York was awarded $141,000 for telemedicine carts, tablets, video monitors, licenses, and other equipment needed so they can use this to function as a virtual extension of the care offered when the patients were hospitalized. So they can continue to treat them when they are in their home. And so we're funding some very exciting projects. A lot of work is going on as we speak on that, so we can continue to successfully implement the legislation and get the money out there so people can use it and hopefully put it to good use. We know we've already been able to save lives, and we're very proud of the work that we've done there. So Sam, that was a mouthful. I hope I hit on some of the points that are useful to everybody that are listening in, and I'd love to take some questions. Thank you. Thank you very much, Ryan. It was fantastic. I think that you covered pretty much everything that we were expecting. You talk about Lifeline, how it works, how it was created, and now you're saying about the strategies and the programs that the government has for the pandemic, which is something very concerning. And I see that you are doing a lot of stuff, and especially in the US, the COVID situation is very sensitive, as is it becoming here in Brazil as well. So thank you very much. I'm opening this debate, giving the opportunity to my colleagues here to ask you questions, but I will start with one. And you mentioned that the Lifeline program was created to subsidize phone services back in '96, right? How did you change that? How did you decide to make it a program to subsidize broadband services? Was there any legal issue that you had to approach, or just a decision of the regulator? How was that to moving the Lifeline program from telephone services to broadband? Yeah, that's a great question. And the way we did it at the FCC, the way our statute is written is that we enforce or implement an evolving level of telecommunications services. So by putting that word evolving in the statute, it has allowed the commission to continue to change as the times have changed. And maybe if that meant voice in 1996, at some point the commissioners realized and voted and had a rulemaking and heard comment from the public that
what the telecommunications is now is it's changing, and it's changing towards internet, and it's changing toward broadband. And so it took a number of rulemakings where we had public comment, and the commissioners who ultimately decide these policy issues looked at the world that we were in and decided that it's time that this program not only help people who want voice connections, but if people want to connect to the internet and people want to be a part of the digital economy, that we should be empowering that so they can have a chance to better themselves and improve their lives. But it was basically a regulatory review, right? Regulatory review, although with anything, Congress is always interested, and and there were some legal justifications and analysis, a lot of it that had to be done to ensure that we were consistent with the statute, because if not, we can't do it. But the excellent attorneys at the FCC were able to thread the needle and make sure that all was legitimate, and we've been moving forward ever since. And I do have another questions before opening to my colleagues here, which is there any specific policy that you're pursuing or you're implementing to guarantee the financial health of the providers? I believe that in the US you have big companies such as AT&T and Verizon, but you also have small companies, small providers, local providers that probably they're facing some economic issues, and they might as well be out of business, considering all the financial effects of the COVID. So is there any policy devoted to the companies to make? So I'll answer that. There's two things I'd say. First of all, we don't subsidize the companies for, just to exist. We fund, certain, they have obligations when they receive funding from us, the companies, when they're going out to these rural areas and these high cost areas where it's tough to make a business case. And so our support doesn't change quickly based on they're having a bad year or, they're losing customers due to the pandemic. However, Congress, we're well aware that these issues are happening, and Congress is looking at and has looked, there's been in the news draft legislation out there that might help some of these companies that are hurting provide more support, so they can, instead of taking a step back, they can actually continue to take a step forward. Because what Congress knows now more than ever is that we need to deploy more infrastructure. We need our rural small towns need broadband, they need internet to survive. And so even though there's the challenge on the one side, there's also the acknowledgement by everyone in Congress and quite frankly across the country that we have to do this. So I do think that focus hopefully is going to be more powerful than the detriment from the economic fallout we've seen with COVID-19. But it's an evolving question, and Congress is very engaged on these issues. Perfeito. Agora eu abro para os nossos colegas, se quiserem fazer alguma pergunta para o Ryan. Eu tenho uma pergunta da plateia que chegou para ele, então se vocês não tiverem, eu faço essa pergunta e daí deixo o Ryan seguir, mas Cadu, Felipe, próprio Júlio, fiquem à vontade se vocês quiserem colocar alguma questão para o Ryan. Ok, então eu vou encaminhar a pergunta que nós temos da plateia. There is one question that we have from the audience, Ryan, and I'm asking this for you, which is specifically during this pandemic period, was there any decision? You mentioned that there was a decision to keep the service running regardless any troubles that companies and citizens might have to pay for their bills, right? There is a no cutoff policy, but how is that guarantee that in the future the companies will be compensated by these losses that they might have, and this? Well, that's I don't think it is guaranteed. I think it's one of the reasons I was so, and feel so complimentary towards these companies that have really put the public interest
first in these circumstances to make sure people are connected and safe and can socially distance and do all these things. So they're not guaranteed to get that money back. But I would say, once again, I think that there's conversations at a much higher level than me with the Senate and in the Congress to maybe and these companies who have obviously a very large presence on Capitol Hill to hopefully, from their view at least, hopefully help provide some relief in response to the relief they're providing to their customers right now. Perfect. Ok, thank you. Júlio, você sinalizou alguma coisa de alguma pergunta que você queira fazer, ou foi só impressão minha? Não, acho que não. So, Ryan, that's it. Thank you very much for your participation. I think that it was very, very helpful for the debate that we are going to have now, discussing specifically about Brazil. You are more than welcome to stay with us if you want, but I understand that you have other commitments. I have a day job. Yeah. Okay, so go ahead. I would like to say one last thing. First of all, thank you again for having me, Sam. I appreciate, and for you, Teletime, for inviting me. And I'm available as a resource if needed. I would also note, as when I was sitting here, my daughter came downstairs and waved, and she got her iPad and went back upstairs. And I said, go, play. But, and my wife, who's working at a hospital right now, treating COVID-19 patients, and I'm here working from home. So things have changed for everyone, but at least my daughter has the opportunity to get on her tablet and do schoolwork or play and learn. And I have the opportunity to talk to all of these great people and participate in this wonderful meeting because I have access. There's so many millions of Americans, and I know Brazilians as well, that don't have those opportunities. And that's why I love my job so much, and I think it's so important. And that's why I am so excited you all are having these conversations. It's important for all of us around the world to recognize this is a real issue. And so thank you for inviting me. Please reach out. If anybody on this that needs anything or could use more information, just reach out and we'll talk. Okay, thank you very much, Ryan. I totally understand what you say. We are all here very passionate about what we are doing, and we know that connectivity is more than essential during this period. It's essential anyway, but during this crisis is even more. And good job. Thank you very much for joining us and to be open to the content in the future opportunities. Thank you very much. Tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, até logo. Bom, senhores, então já temos aí um bom overview sobre aquilo que foi feito nos Estados Unidos. Muito interessante, né, perceber que as dificuldades que eles tiveram foram resolvidas do ponto de vista regulatório, quer dizer, mover o fundo de universalização do modelo de telefonia fixa para o modelo de banda larga, o que a gente, infelizmente, não conseguiu fazer aqui no Brasil até hoje, né, Júlio? Então, eu começo te dando a palavra, perguntando se existe a possibilidade de um dia a gente ver um fundo de universalização subsidiando a banda larga, subsidiando os serviços. Secretário, qual é a sua visão sobre isso? Bem, obrigado, Samuel. Prazer estar aqui com todos vocês. Parabéns, parabenizar a apresentação do Ryan. Realmente são ações bastante concretas e programas muito objetivos. Se vocês pensarem bem, é exatamente o que tem a FCC para poder gerenciar, é o que a gente, quando foi feita a lei de a privatização ainda quase 20 anos atrás, que criou-se o FUST, o objetivo era que tivéssemos um conselho que fosse administrar e pudéssemos estar implementando exatamente esses tipos de programa em que tivesse um foco prioritário em educação, saúde, mas que pudesse ser aproveitado. Isso, se tivesse andando, seria exatamente um momento ótimo para que o Brasil colocasse em prática também uma série de outros programas, como foi colocado aqui pelo Ryan em relação à FCC e o Congresso e o governo americano. Bem, nós estamos ainda trabalhando bastante para o FUST. Né? Primeiro, explicar uma coisa muito importante que o setor merece aí
até está reconhecido o esforço que tem sido feito. Nós temos um problema muito grande no Brasil, à medida com que grande parte dos programas que foram citados aqui são programas de acesso ao serviço, né? Recurso para você subsidiar o serviço, na verdade, de comunidades e de pessoas. Nós temos um problema maior ainda no Brasil, que é o problema de infraestrutura. Grande parte de comunidades essenciais, como foram colocadas aqui, não tem sequer a infraestrutura. Então, independente do FUST, que eu já vou falar, foi uma experiência muito importante, que o setor se mostrou bastante unido, e que desde o início, desde de março, quando começou a pandemia e a gente teve que fazer uma série de ações, nós criamos aqui uma rede conectando todos os provedores, as grandes operadoras, mas os pequenos provedores, aos radiodifusores, o setor como um todo e os prestadores de serviço, para que a gente mantivesse, junto com a Anatel, os serviços funcionando. Garantíssemos até isso como um serviço essencial e isso pudesse estar funcionando, porque no início, ou em momentos onde houve, inclusive, o bloqueamento total de pessoas circulando, era importante que as pessoas que estivessem expandindo, conectando novas residências, novas empresas, ou mudando o nível de conexão para melhorar e assegurar o serviço, pudesse estar trabalhando. E eu acho que o setor todo se mostrou bastante comprometido para a garantia dos serviços nossos de banda larga, e a gente tem tido até hoje um resultado muito bom, né? E a própria agência tem tido papel importante em alguns controles, a Anatel, e algumas outras decisões. Então, quero, em nome do ministro Marcos Pontes, agradecer todo o setor que tem trabalhado de maneira integrada na manutenção dos serviços aqui no país. Em relação ao FUST, nós temos, sim, a gente tem, primeiro, para a gente entender o próprio FUST, que não foi usado em 20 anos, infelizmente, não é só o FUST que tinha o foco em serviços, na verdade, de telefonia fixa, né, em concessão. Na verdade, uma grande parte da nossa legislação, o marco regulatório de telecomunicações, estava voltado para compromissos de obrigação, em que se gastava centenas de milhões de reais que poderiam estar subsidiando esses programas. Até agora, estamos na fase de transição, em manter orelhões que ninguém tem usado para poder estar funcionando no Brasil. Um grande desperdício, e que tem agora aprovado pela Lei 13.879, foi chamado por nós durante muito debate o PLC 79, e que está em fase final, essas próximas 1 ou 2 semanas, deverá ser publicado o decreto que o ministro e o presidente da República, o Jair Bolsonaro e o Marcos Pontes, estão articulando para poder publicar e colocar em prática. Isso vai mover não só o FUST, mas vai mover os investimentos alinhados, principalmente com o conceito e compromisso de universalização, para que a gente possa expandir o acesso à rede de internet fixa e móvel no Brasil como um todo, que grandes áreas não têm essa cobertura. Então, com essa mudança, nós também temos que ajustar o nosso FUST. O FUST não pode mais tem que mudar o foco para todo o acesso à banda larga, fixa ou móvel, qualquer uma das duas, e também o foco ainda no avanço de infraestrutura que nós precisamos ter. Nós temos várias regiões que não estão conectadas e que, na verdade, estão isoladas num esforço muito grande por uma conexão ainda móvel de qualidade razoável, mínima, mas não necessária para poder estar convivendo para as crianças o entretenimento e muito menos ao acesso à educação ainda no país. Então, é importante que se assegure parte dos recursos para investirmos em infraestrutura, mas que libere parte dos recursos agora para esse tipo de serviço, para subsidiar serviço, para que a gente possa estar implantando vários dos serviços que foram colocados aqui hoje, como esse programa Lifeline, que, na verdade, é um excelente exemplo que foi colocado aqui agora pelo Ryan. Agora, secretário, você acredita que essa mudança é uma mudança que pode acontecer sem uma alteração legal? A gente sabe da dificuldade toda que é qualquer coisa que tem que ser discutida no Congresso. O senhor já passou, né, várias legislaturas acompanhando essas discussões, e é natural do regime democrático, e é assim mesmo.
Mas essa é uma questão emergencial. É possível o governo, por medida provisória, por exemplo, fazer uma alteração que permita você utilizar o FUST tanto para banda larga quanto para subsidiar serviços, ou a gente teria que aguardar... Eu já ia concluir exatamente isso, Samuel. O que nós temos não tem necessidade de uma medida provisória nesse caso. Até porque, não se tratar da lei de telecomunicações, grande parte das mudanças não podem ser feitas por medida provisória, precisa ser projeto de lei. Neste caso específico, há um projeto pronto para ser votado, que já passou pela Câmara, que está pronto, que hoje a relatora é a senadora Daniela Ribeiro, que é a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, que já teve uma série de ajustes na Câmara e no Senado, e que ele pode perfeitamente ser composto por parte do que foi aprovado na Câmara e no Senado, e que vai refletir tudo isso que nós estamos falando. Vai permitir, na verdade, o investimento em infraestrutura e vai liberar parte da utilização. E mais importante ainda, como foi dito aqui, não é um dinheiro que tem que vir para o governo para poder ser executado. Ele tem que permitir o uso e a aplicação pelo regime privado, que também já está nessa lei. Aí as próprias operadoras poderão ter os programas aprovados por um comitê que será estruturado, com a participação de alguns ministérios, da própria sociedade, das operadoras e da Anatel, para que possam ser implementados. E, se aprovado esse projeto, a gente pode, em 30 dias, implementar o comitê e colocar em prática. Então, o que nós do MCTIC estamos trabalhando e estamos apoiando é que a gente aprove este projeto. Tem outros projetos tramitando que seriam bons, que é um projeto em que a gente coloca da própria senadora e de autoria da senadora, que libera R$100 para cada família do cadastro que nós temos no governo, das famílias que têm necessidade, cadastro único, mas, na verdade, isso é um investimento muito alto. Um FUST hoje no Brasil ele representa pouco mais de 1 bilhão, não tendo altas outorgas para serem colhidas. E esse recurso ajuda esses programas que nós estamos falando do dia a dia. Ele não é suficiente para essa grande infraestrutura. Então, mas nós não podemos tirar esse programa do FUST para tratar isso só na pandemia. Quando se fala nos valores de R$100 para cada família mensal, nós estamos falando em algo de 2, 3 FUSTs por mês. Quer dizer, não terá esse recurso. Então, é importante que a gente discuta com realidade aquilo que a gente consegue implementar. E a gente tem que entender, só para concluir, que nós não estamos só no FUST. Nós estamos agora publicando aí o próximo PGMU, que será o 5, né, em que todos os recursos, falamos aí também de alguns bilhões, na verdade, serão aplicados já em infraestrutura de banda larga, saindo com um conceito novo de levar backhaul a entradas de municípios que não têm, para que possam ter acesso também, até com oportunidade de emprego e de conexão. Então, são várias ações que precisam ser implementadas no Brasil. Além com relação especificamente ao PL 172, que esse que está no Senado, que já foi aprovado, que na verdade ele surgiu no Senado, né, com o senador Aloysio Mercadante em 2007, foi aprovado, foi para a Câmara, foi aprovado no final do ano passado, agora voltou para o Senado com o número de PL 172 e que está sob a relatoria da senadora Daniela Ribeiro. O governo já orientou a sua base ou a liderança do governo a colocar isso como uma medida prioritária durante a questão do Covid, que parece que são os temas centrais que o Senado tem votado durante esse período, né? Isso está na pauta prioritária agora? Bom, a nossa proposta dentro do governo, nós temos um grupo montado no governo hoje, por vários ministérios, coordenado pela Secretaria de Governo e Casa Civil, em relação ao FUST. A nossa proposta é aprovarmos este PL 172, porque se nós pudermos aprová-lo, a gente começa já a fazer os serviços de curto e médio prazo. E estes outros projetos com foco em vouchers, em qualquer outro recurso para que as pessoas possam usar no processo, agora no momento da pandemia, seriam outro projeto de lei que a gente tem tido dificuldade por causa dos recursos. A gente tem que entender que a gente não tem um programa que libera tanto recurso focado na conexão, mas a gente tem recursos de R$600 para uma quantidade enorme de brasileiros, que nós estamos falando em altos custos sendo investido e sendo subsidiado exatamente nesse momento. Então, para nós, o foco do governo seria a prioridade do PL 172, e nós temos que aproveitar.
O Senado é que tem se colocado também com um apoio grande nesse projeto, dizendo que, nesse momento, a gente precisa dar um tratamento ao Covid, as prioridades. Esse projeto tem tudo a ver com o Covid, uma vez que a gente pode levar imediatamente já infraestrutura e programas com serviços subsidiados para comunidades e áreas no país que ainda não tem. Não tem o suficiente que outros projetos teriam, que poderiam ser trabalhados em paralelo. Mas nós apoiamos totalmente, o ministro Marco Pontes apoia, tem trabalhado, tem falado com os outros ministros para que a gente aprove imediatamente o projeto 172, o PL 172. Perfeito. Cadu, eu entendo que as operadoras fizeram uma proposta diferente e têm uma ideia diferente de como implementar um programa desse tipo. Explica um pouco o que vocês propuseram e qual que é a ideia do setor de telecomunicações nesse sentido. Bom dia, Samuca, obrigado pelo convite, bom dia a todos que estão aqui participando e assistindo a gente. Queria primeiramente parabenizar você aí pelo painel, porque eu acho que trazer uma experiência como foi essa aula aí que o Ryan da FCC nos deu, foi de fato, em parte ele confirmou muita coisa do que a gente já sabia, mas eu acho que ele descortinou também muitas informações em detalhes que eu acho que agregam valor aqui para o debate no Brasil e nesse painel especificamente. Bom, com relação à sua pergunta, Samuca, a nossa proposta, logo no início da pandemia, em função do que a gente sabia que ia ser problema operacional, inclusive, né, em grande parte pela questão operacional de recarga no pré-pago, as pessoas não teriam mais acesso, aí, a não ser talvez em farmácias e supermercados, condições de fazer fisicamente, né, dada a questão do isolamento, a recarga no pré-pago. E aí vem toda uma questão de como fazer isso para essas pessoas que, por sua vez, na sequência, estariam, inclusive, vulneráveis com relação, foi ali que nasceu também o auxílio emergencial, feito pela Caixa Econômica, estariam vulneráveis com relação à sua renda. Então, como é que isso ia se dar se as pessoas não iam conseguir mais falar? E aí, do outro lado, você tinha toda uma iniciativa do governo federal em colocar ali, através do SUS, do 136, do aplicativo lá do auxílio emergencial e outras iniciativas que foram feitas, o acesso às informações para que pudesse ter esse tipo de suporte por parte do governo. Então, as operadoras, naquele programa que foi inclusive anunciado, né, se juntaram, aquele programa que a gente fez lá, o hashtag Fique em Casa, Fique Bem, e a gente saiu com uma proposta, as áreas de marketing de todos os operadores discutiram entre si e saiu uma proposta que seguiu numa correspondência que nós enviamos ao governo, para que houvesse um plano mínimo, né? Eu acho que a expressão que o Ryan usou aí de minimum standards, o mínimo standard que a gente propôs foi voz ilimitada, SMS limitado, estamos falando de planos móveis, né? Basicamente no pré-pago, e dados em 1 gigabyte. Então, isso seria o plano que a gente estava propondo, e aí você teria um voucher aí que ia girar em torno de 20 e alguma coisa reais por assinante, e isso aí seria objeto de dedução da parcela do FUST que a gente tem para pagar em 31 de agosto. Então, esse foi a proposta que o setor colocou para o governo analisar. Essa proposta, mesmo não tendo evoluído, ela continua de pé. Então, nosso interesse é prover, né, durante a pandemia, em caráter emergencial, e todo esse suporte legal que existe por trás desse caráter emergencial e da essencialidade do serviço, que também foi uma evolução que houve aí durante a pandemia, prover esse serviço para essa camada da população mais socioeconomicamente vulnerável. E exatamente copiando aí o modelo do Lifeline. Eu acho que os dados que o Ryan trouxe para a gente, esse aporte adicional aí de $200 milhões que foi aprovado exatamente para o Lifeline, mostra que existe a necessidade e ela é real e imediata, quer dizer, serve agora, não serve lá na frente. A gente está vivendo uma questão conjuntural. A questão estrutural, ela vai vir lá na frente, mas a questão conjuntural, que está associada à urgência da pandemia, ela, de fato, tem que ser endereçada agora, né? Esse foi o propósito das operadoras. E aí me parece, secretário, que se o Senado não votar essa alteração legal, que falta só chutar para o gol, né? Já está ali na boca do gol, mas tem que fazer o gol, né? Se isso acontecer, o governo pensa nesse modelo que as operadoras apresentaram como um plano B? Será que isso seria possível? Passaria pela Fazenda, por exemplo?
Bom, primeiro, assim, essa proposta, primeiro dizer que o governo tem tido aí várias ações para poder apoiar, inclusive, a capacidade de fluxo de caixa das operadoras, né? Nós tivemos agora uma articulação que acabamos de aprovar, o Fistel, que era para ter sido recolhido mais de 3 bilhões de reais no final do dia 31 de março, foi jogado para um período que a gente já imagina que será pós-pandemia, está todo mundo no Brasil trabalhando para isso, parcelado nos últimos meses do ano. Em relação a isso, uma coisa não consegue garantir a outra. Nós somos a favor de aprovar o PL 172 porque ele constrói já ações imediatas. Pouco desse recurso nos primeiros meses poderão ser feito através das operadoras. Teria que mudar a lei, porque a lei prevê que parte desses recursos possam ser depois, mas nós poderemos aplicar o recurso para este programa que as operadoras colocam. Quem teria que fazer isso é um grupo que vai ser montado num comitê, e eu tenho certeza que boa parte disso poderia ser aplicado, pelo menos aí 50% do volume previsto do FUST esse ano, daria mais de 500 milhões de reais, a gente poderia aplicar no projeto que o Cadu está colocando. Não vejo nenhuma dificuldade, pelo contrário. Nós tínhamos dito até que esse seria a meta para a gente buscar na montagem imediata do comitê. Mas o foco, talvez, das próprias operadoras e de outros não tem sido na gente concentrar o apoio no Congresso e, infelizmente, colocamos uma coisa que pudesse dar um resultado imediato bom para a pandemia, sem tirar o recurso do orçamento que não tem, dados outros esse investimento de R$600 que está se fazendo para cada pessoa que tem o direito, e a gente poderia colocar programas em práticas, como o que o Cadu propôs e as operadoras estão propondo, além de poder estruturar uma coisa que ficasse para sempre, né? O Brasil também precisa entender que a necessidade de internet nossa não é para 2, 3 meses da pandemia. O mundo vai ter mudado significativamente após a pandemia. A necessidade da busca de emprego, o programa que ele colocou, que é excelente do Lifeline, que eu vou tentar pegar e ver como adequar aqui no Brasil, são aqueles que é uma coisa estruturante, as pessoas que perdem emprego, usam da internet para poder se preparar, que a gente chama de se capacitar, e, em contrapartida, recebem um auxílio. Nós temos vários programas no Brasil que as pessoas se capacitam, recebem do Ministério do Trabalho, a gente pode transferir esses recursos para um programa agora online, dado que o Brasil está articulando para isso. Tem várias alternativas da gente fazer. Nós apoiamos a proposta de que o Cadu colocou, tem todo o compromisso do nosso Ministério, da agência também da Anatel que topa. Estamos vendo até outros recursos que a gente possa colocar rapidamente nisso. Não temos ainda. Agora, se votássemos o PL 172, eu tenho certeza absoluta de que a gente coloca em prática rapidamente, e a gente tem como meta uns 50% do valor desse ano, trabalhar o momento crítico da pandemia, e os outros 50% saímos fazendo projetos estruturantes que precisam, que é importante. Perfeito. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe. O Felipe, eu espero que ele estava com um pequeno problema técnico na conexão dele, não sei se agora já estabilizou. Felipe, você está me ouvindo? Está na linha? Ouço sim, Samuca. Bom dia. Então, tá bom. Bom dia. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, como é que o FUST se compara aí com outros benchmarks internacionais, que a KPMG certamente já fez, mas especialmente com relação a outros modelos que a gente tem no Brasil, como é o modelo da CDE, por exemplo, que prova que existe um outro caminho possível, né? Como é que o FUST se compara nesses dois ambientes? Obrigado, Samuca, em primeiro lugar, pelo convite. Agradecer também pelas palavras do Ryan, realmente foram bastante ilustrativas, e também os comentários do Júlio e do Cadu até o momento. Aqui na KPMG nós fizemos um mapeamento relativo aos fundos setoriais no Brasil, e nós identificamos que, de forma não exaustiva, são 23, cobrindo diversos setores da economia, né? Agro, audiovisual, automobilístico, espacial, energia, mineral, petróleo e gás, assim por diante. E, é claro, telecom. Eles têm muitos fatores em comum entre si, mas eles variam bastante em termos de base legal, de fato gerador da receita, e das diretrizes de uso relativos à finalidade.
A maioria desses fundos, na verdade, foi criada entre 97, a grande maioria, e 2002, 2002 tendo sido o ano da criação da CDE, que você mencionou. E aí, só fazendo um paralelo com relação aos fundos de serviço universal, de modo geral, existem alguns levantamentos internacionais, a gente fez o nosso também. Felipe, deixa eu só te interromper um segundinho, só para explicar para as pessoas que você está com o vídeo congelado, tá? A gente vai manter a tua resposta em áudio para que você não perca o raciocínio, e aí depois, quando você for reinicializar o seu sistema, aí a gente corta para outra câmera, tá? Então, pode continuar e ir explicando para as pessoas que ele está congelado por um problema técnico aqui na transição. Como diz o Faustão, que sabe faz ao vivo, tá? Então, vamos só com o áudio. Bom, nós identificamos que, essencialmente, os fundos de serviço universal, de universalização de serviço de telecom, eles têm, eles em geral, apareceram a partir da liberalização dos mercados, nos anos 80 e 90, e eles focam em 2 ou 3 das seguintes características. A expansão da disponibilidade, cobertura, preço, em inglês affordability, né, dos serviços, ou acessibilidade, que seria no sentido da não discriminação em termos de preço, serviço, qualidade ou geografia. São mais de 60 países, mundo afora, que adotam um modelo parecido. Isso é relevante dizer, porque, apesar de que esses 60 tendem a ser muito diferentes entre si, são marcos regulatórios específicos para cada país, há um reconhecimento entre todos esses que faz sentido econômico cobrar uma taxa dos usuários, na verdade das empresas, que é repassada pelos usuários, para garantir a disponibilidade ou o preço, a acessibilidade dos serviços de telecom para aquelas partes que não seriam partes ou pessoas que não seriam cobertas. É claro que nosso benchmark ele sofre um pouco, porque, e não só o nosso, os demais que a gente identificou, porque em muitos países não há relatórios financeiros oficiais sobre os fundos, seja sobre a arrecadação e a utilização deles, mas isso não impediu que a gente olhasse algumas boas práticas e desafios comuns para esses fundos. O que a gente identificou de boas práticas, baseado também em alguns outros relatórios de SMA, o IT também tem, esses fundos, os que são considerados de sucesso, eles têm objetivos claros, mas eles são flexíveis. Então, o caso que o Ryan mencionou do Lifeline é bastante interessante, porque, apesar de que o objetivo da universalização está muito evidente na natureza do fundo, o que é que isso significa a cada dado momento do avanço da tecnologia pode ser revisto, né? Esses fundos de sucesso também tendem a ser neutros quanto à tecnologia e tipo de serviço. Eles têm estrutura independente, administrador autônomo, então, salvo engano, são 19 administradores, no caso do USF americano. Eles são transparentes e possuem esses relatórios periódicos, não só para acompanhamento do próprio setor, mas também para acompanhamento da própria sociedade. Existem alguns desafios comuns. Em muitos casos, existem regras que dificultam o uso dos fundos para o seu propósito específico, então esse é um caso bem familiar para a gente. Em outros casos, existe falta de clareza nos objetivos do fundo ou até uma falta de estratégia na aplicação dos recursos. Um ponto que o secretário mencionou, que também é um desafio comum em muitos países em desenvolvimento, são sérios gargalos em outros aspectos da infraestrutura. Então, do ponto de vista das operadoras, por exemplo, como que eu vou levar fibra para uma região que, assim, qualquer dificuldade adicional que eu tenho para levar fibra para uma região que não tem estrada ou que não tem energia elétrica? E isso é o caso em muitos países em desenvolvimento. E, é claro, podem existir outros gargalos em aspectos da inclusão digital. O letramento digital, por exemplo, a existência de conteúdo local relevante, que é o que termina atraindo usuários para utilizar o serviço. Mas aí, Samuca, você mencionou o caso da CDE. A CDE ela foi criada por Lei 10.438 de 2002. Ela foi inicialmente prevista para durar 25 anos e ela tinha 3 finalidades: o desenvolvimento energético dos estados, garantir a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólicas, as pequenas centrais hidrelétricas e outras fontes. E o terceiro objetivo, e veja que esse era o terceiro e não o primeiro, a promoção da universalização do serviço de energia elétrica no território nacional. Ele tinha 3 fontes de receita,
Hoje em dia esse cálculo está um pouquinho mais complicado. Mas aí o que eu queria chamar a atenção, Samuca, com relação à CDE, que tem, enfim, vários aspectos relevantes para a nossa discussão aqui, é que ela foi criada em 2002, mas ela sofreu alterações pela Lei 10.762 de 2003. Depois, em 2013, 10 anos depois, ela sofreu modificação por mais duas leis, a 12.783 e a 12.839. E a CDE, como a gente conhece, ela começou a tomar a cara que a gente está acostumado a ver dela nessa época. Então, ela teve que passar por uma criação em 3 leis que a modificaram. E mais recentemente, por meio de decreto 9.642 de 2018, veio uma diretriz do governo federal no sentido de racionalizar os incentivos. Então, assim, não havia um teto de gasto para os subsídios e os custos eles cresceram mais de 70% em 6 anos. Então, a receita também teve que subir para acompanhar esse crescimento dos custos. E esse decreto de 2018 ele vem trazer uma redução gradual de 20% ao ano das consumidoras com classificação rural e das unidades consumidoras do Serviço Público de Água, Esgoto e Saneamento. Então, para a gente chegar nesse modelo que para de pé hoje, se espera que para de pé hoje, ele passou por 3 leis de revisão e mais um decreto em 2018. Eu não sei se Ou eu seja, respondi a sua pergunta. O que parece que é uma coisa simples, estava resolvido no setor elétrico, por que não fazer no setor de telecomunicações também? No setor elétrico não foi muito simples de resolver, né? Se são 3 leis, 3 alterações legais, mais um decreto para conseguir chegar no modelo que está hoje, acho que não foi um processo muito simples. Exatamente. E apesar de ele ser o fundo desses que a gente fez no nosso mapeamento, que tem maior utilização, ele essencialmente ele utiliza 100% daquilo que ele prevê, né, para cada ano. Existe todo um processo de construção do cálculo que a ANEEL faz, e depois isso é submetido à audiência pública e possui inputs da indústria e do setor da sociedade civil. Esse absolutamente não é um processo simples. E, na verdade, ele acontece o contrário do que acontece em diversos outros fundos. Quer dizer, ele é previsto, né, a sua arrecadação e a sua forma de utilização no ano fiscal anterior à sua execução. Enquanto, no caso de outros fundos diversos, você primeiro arrecada, isso vai gerar um fundo propriamente dito e depois você tem a necessidade de discorrer sobre como que isso vai ser utilizado, seja na forma de projetos subsidiados, seja na forma de políticas públicas. Perfeito. Felipe, eu vou deixar você reinicializar o seu vídeo agora, tá? Para que a gente possa ter o prazer de te ver ao vivo, né? Então, enquanto isso, eu encaminho uma pergunta para o secretário Júlio Semeghini, que é uma pergunta que vem da plateia, mas que é absolutamente pertinente para esse debate, secretário, que é a questão com relação à recriação dos fundos públicos, né? A gente sabe que tem a PEC 187 que está em tramitação agora, é uma PEC apoiada pelo governo. O Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, o FNDC, foi salvo dessa PEC, mas o FUSH ainda não, né? Quer dizer, o FUSH ele vai ser desmontado e depois vai ser recriado caso haja adequação. O governo tem um plano para o que vai fazer com relação a esse assunto? Assim, já vão reencaminhar nessas novas formas se chegar nesse ponto? Bem, primeiro, é importante deixar claro que a gente acompanhou, pelo menos como parlamentar, acompanhei a criação de todos esses fundos setoriais exatamente no período em que o Felipe colocou. É super importante, esses fundos setoriais eles precisam ser mantidos no Brasil, a gente precisa achar uma forma de poder aplicar. O que essa PEC faz, na verdade, é para esclarecer o objetivo, não estou defendendo a PEC, mas a PEC é uma ação que o governo tem colocado pela economia, em de que eles querem colocar parte desses fundos que não vão poder mais pegar o passado do fundo e ser utilizado e transformar, dar um fim concreto para isso, para não ter que ficar a cada ano, como tem sido feito nos últimos 20 anos, desde 97 e o início de 2020, a cada ano você faz uma jogada no orçamento para fazer um equilíbrio fiscal e poder utilizar. É necessário que se defina de vez o que existe ou não existe, que esse dinheiro
não está mais disponível. Ao fazer isso com o passado, você tem muito mais transparência de discutir o que nós vamos fazer no presente. Então, se aprovarmos já o FUST, o Congresso é quem vai aprovar a PEC. É o Congresso fazer o acordo com o governo. Olha, nós vamos aprovar esse FUST, mas ele tem que ser continuado. Isso aqui tem uma visão já nova. Ela não está mais discutindo o passado, ela está olhando para frente. Ela já tem a visão do novo modelo que o governo quer implementar. Ela tem modelos modernos de como pode a iniciativa privada aplicar direto, ela já está focada no novo marco regulatório de telecomunicações. Acho que a gente tem toda a força de, ao aprovar o FUST, deixar clara a posição do Congresso com o governo que esse FUST veio para ficar. Não deverá ser eliminado pela PEC. A PEC poderá tratar o que é o acumulado do passado, mas assegurar os investimentos futuros alinhados nessas mudanças que nós falamos. Nós falamos no novo marco regulatório e recomendações da OCDE também, que nós vamos precisar avançar. O Brasil está 100% alinhado com as recomendações da OCDE, no que trata tanto em telecomunicações como radiodifusão. Então, nós temos como garantir. O FNDCT, a gente conseguiu numa articulação grande com a comunidade acadêmica, científica, de tal maneira que ele fosse excluído da PEC. Mas o FUST e os outros fundos de telecom continuam. Agora, se você aprova um novo FUST com a visão do futuro, você já tem que aprovar com o Congresso, deixando claro que não fará parte, que terá que ser mantido após isso. Até porque a gente tem uma situação, e aí eu acho que o Cadu pode entrar nessa conversa, uma situação que é a seguinte: o modelo de telecomunicações está mudando e pressupõe-se que até 2025 vai ter mudado completamente e não teremos mais concessões nem o serviço público de telefonia fixa. Pelo menos essa é a ideia. Né? E não tendo mais o serviço público, não faz mais sentido você cobrar um fundo sobre um serviço público. Tanto que, recentemente, a Neo TV, que é uma associação que representa alguns ISPs, conseguiu uma ação na Justiça suspendendo para os seus afiliados o pagamento do FUST, justamente porque eles não são prestadores de serviço público. Né? Eu pergunto, Cadu, no teu entendimento, faz sentido o FUST continuar existindo no regime privado? E, secretário, se quiser comentar sobre essa questão, claro. Me diga se essa é uma preocupação no radar do governo. Obrigado, Samuca. Então, vamos lá. Acho que sim, é a resposta, e vou explicar por quê. Sim, faz sentido. Sim, faz sentido continuar. Vamos pensar da seguinte forma, né? Eu acho que o exemplo que o Ryan deu aqui, ele pode ser amplamente usado na minha resposta, para fundamentar a minha resposta. Primeiro, vamos dar um passo atrás. Vamos pegar a última pesquisa aqui nacional por amostra de domicílios contínua lá do IBGE, né, o PNAD contínua do TIC, e mostra lá que 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Uma parte deles é porque não quer ter mesmo, né, optou por não ter e não tem a tal da alfabetização digital e não usa a internet. Mas agora, na pandemia, esse contexto está mudando muito. E acho que, inclusive, essa estatística pode agravar um pouco, mas a necessidade torna-se ainda maior da internet, como já foi explicado aqui pelo Ryan, eu não vou me alongar nessas motivações. E se a gente pega a informação lá do que vem do World Economic Forum, né, do Internet for All, que é aquele programa que eles defendem, a gente também vê que essa é uma preocupação mundial, por N razões que também a gente já conhece, né, pela quantidade de pessoas que precisam ter acesso à internet banking, informações sobre pandemia e outras, né? Enfim, educação, saúde e outras necessidades básicas. E esse fundo americano, o SF, é exatamente um dos modelos que ele descreve como modelos de sucesso. E ele tem, e eu acho que não sei se ficou claro para todo mundo, ele tem a maior parte do fundo ele é usado para infraestrutura, né? Infraestrutura essa para locais onde não tem payback, infraestrutura essa para escolas, para bibliotecas, e aí vamos explorar um pouco dessa questão do payback. Hoje, a gente tem lá, aliás, vamos dar um passo atrás. De onde é que vem o fundo, né, nos Estados Unidos? Ele explicou, mas eu queria enfatizar aqui. Vem muito exatamente da relação, né, de uso dos usuários, na base que ele tem lá, que é muito maior, e o ticket é maior, enfim, a penetração do serviço é maior. Tanto que são 9 bilhões de dólares, né? Realmente. Exato, 8,6 ele 9,1 foi em 2018, 8,6 em 2019. E aí perceba o seguinte, uma parte disso é que vai para o Lifeline. Então, você tem uma questão estrutural lá, de infraestrutura, como o Júlio comentou, e uma parte que é para subsidiar a demanda. Perceba o seguinte,
no limite, não estaríamos falando mais em editais com obrigação de cobertura. A cobertura ela vai aonde tem o retorno sobre o investimento para as operadoras. Onde não tem, o fundo ele é tão grande, ele é tão robusto, que ele financia a construção de cobertura, seja ela qual for, né, para o usuário ter acesso à internet. Então, eu acho que a beleza daí é como se fosse uma livre competição que estimula o consumo. Esse consumo ele é tão grande que ele gera um retorno exatamente para a camada da sociedade, para investimentos na camada da sociedade que não teria, seja a infraestrutura, seja o subsídio para estímulo à demanda, né, de consumo dessa infraestrutura. Então, eu acho que o modelo ele é virtuoso nesses dois sentidos. Ele financia a infraestrutura, a construção de infraestrutura onde não há retorno financeiro, né, o interesse econômico prioritário para se investir nisso, e ele subsidia a demanda. E perceba, uma coisa não anula a outra. É um modelo diferente do modelo que a gente está acostumado a praticar aqui, né? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor se é certo ou se é errado, nenhum dos dois modelos. Eu estou apenas levantando um ponto de vista diferente para que a gente olhe com uma outra lupa aquilo que está sendo feito lá e compare com o nosso e, eventualmente, a gente tropicalize naquilo que a gente acha que é devido e pode ser uma realidade para o Brasil. Mas é um modelo diferente, né? Samuel, só completar uma coisa que a gente está discutindo, a gente está com foco e mostrou a necessidade de infraestrutura no Brasil, né? Só para a gente alertar rapidamente, nós estamos falando em 1 bilhão e pouco, mais ou menos, sem as grandes outorgas, por ano para a gente poder estar investindo no FUST. Mas nós estamos, nesse momento, no governo e com o setor e o Brasil, tomando 2 decisões importantes. Primeiro, o PL 13879, que vai tratar os bens reversíveis e as renovações das frequências, nós podemos estar falando em alguns ou até algumas dezenas de bilhões de reais para ser investido em infraestrutura e podemos levar o acesso para ampliar bastante a cobertura no Brasil sem ter a exigência. Estamos para fazer uma outra, agora, o PGMU nosso, também levando. Nós estamos falando de alguns bilhões novamente nesse sentido. E tem o leilão do 5G, que está para ser feito. Estamos tentando trabalhar, ajustar o time, mas que com certeza será feito em breve no Brasil, que vai trazer uma série de investimentos também garantindo a infraestrutura, sem a obrigação da cobertura, mas com os recursos da outorga do 5G, ser aplicado ou sua totalidade, ou a grande e maior parte, em infraestrutura. Então, nós estamos falando aqui de dezenas e dezenas de bilhões de reais que poderão ser aplicados nos próximos 1, 2, 3 anos no Brasil. Então, isso além dos investimentos que as operadoras já fazem normalmente, que é alto. Então, a gente vai criar uma quantidade grande de cobertura no Brasil e que nós vamos precisar de um FUST que permita, à medida com que essa infraestrutura avance, conectar as pessoas que não têm poder aquisitivo. Então, é muito importante para os próximos anos que a gente tenha um FUST e que permita implantar os programas muito similares até do que foi colocado pela FCC aqui hoje. Eu só queria complementar, Samuca, por favor. Então, nessa linha, e pegando um pouco aí da informação que o Júlio colocou, nós entendemos que, olhando o PGMC lá, o cluster 1, 2, 3 e 4 da Anatel, no cluster 3 você teria aí um objeto de massificação de recursos, de cobertura e etc. Então, você tem ali, por exemplo, alguns desses recursos que o Júlio acabou de falar, seria objeto de investimento das operadoras, né, em prol da massificação da banda larga e dos serviços e de infraestrutura em geral. No cluster 4, não. No cluster 4, a gente entende que seria o uso do FUST para prover a infraestrutura, que é exatamente a comparação que eu fiz agora há pouco com o SF, né? E o FUST, entrando também agora no viés do subsídio à demanda, ele poderia ser utilizado pela população carente que tem ou está linkada a alguns programas sociais do governo já. E aí eu queria ler, se você me permitir aqui rapidamente, eu resgatei um pouco aqui do início do FUST, né? Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, instituído pela Lei 9.998, de 17 de 8 de 2000. Aí fala da finalidade, que é proporcionar recursos destinados a cobrir a parcela do custo exclusivamente atribuível ao cumprimento de obrigações de universalização dos serviços de telecomunicações, serviço de telecomunicações aqui, lato sensu, que não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço. Aí ele vai ao artigo 1, quando chega lá no artigo 5, né, ele fala o seguinte: observe que o nosso FUST, quando foi pensado lá atrás, apesar de ter sido
para voz, mas ele deixa uma lacuna aqui em aberto, talvez até numa solução, no que pudesse ser uma solução infralegal para uso em internet. Ele foi pensado tanto para a implantação de infraestrutura, mas também para o que ele chamou aqui de redução de conta de serviço. Eu vou ler um pouco só para poder exemplificar. Ele fala de implantação de acesso individual assim assado, implantação de acessos para a utilização de serviços de redes digitais de informação destinadas ao acesso público, inclusive da internet, em condições favorecidas a instituições de saúde. Aí lá embaixo ele fala instituição também de educação e de segurança pública. E aí depois ele fala sobre redução de contas de telecomunicações em estabelecimentos de ensino, bibliotecas lá e outras coisas, e no final ele fala beneficiar em percentuais maiores os estabelecimentos frequentados por população carente, de acordo com a regulamentação do Poder Executivo. Então, perceba que lá no nascedouro do FUST, em 2000, num contexto de telecomunicações completamente diferente do que a gente tem aqui, tanto para a implantação quanto o que ele chamou aqui de redução de conta, que na verdade é subsídio, né, já estava previsto o uso do FUST para isso, inclusive nos pilares de utilização para outras políticas públicas, como, por exemplo, aqui saúde, educação e segurança pública. Então, assim, o nosso FUST ele foi muito bem pensado. Ele precisa, e isso não é uma novidade, ser atualizado rapidamente para que a gente possa fazer uso disso. E aí eu acho que, pegando um gancho também nisso, e na fala do Júlio, eu acho que falar de passado não adianta. Inclusive, esse saldo que ele arrecadou, né, que foi de 22,5 bilhões até o ano passado, e que em valores atualizados ultrapassariam 35 bilhões, não há que se falar do passado, porque eu acho que isso aí já foi usado, esse dinheiro ele não volta, né? Ele foi usado para superávit primário, enfim, para outros equilíbrios contábeis dentro da gestão do orçamento da União. Mas, de futuro, eu não tenho dúvida que isso agora, mais do que nunca, é necessário, pelo momento que o Brasil está passando, pelo momento que o setor está passando, pelo momento que a população precisa mais. Eu acho que a gente tem, sim, uma oportunidade de redirecionar esses recursos. E vou lembrar uma coisa que é importante. Você tem lá já previsto no próprio FUST atualmente aquilo que seria a transferência de uma parte de recursos de outros fundos ou de outras fontes de recursos, né, no limite máximo de 700 milhões por ano, para poder irrigar exatamente o uso do FUST. A pergunta é, queremos manter isso só nos 700 milhões ou podemos ampliar essa cota para exatamente subsidiar valores maiores, né? E aí eu fecho a minha fala dizendo, temos uma necessidade hoje conjuntural no que se refere à pandemia para consumo de serviços, mas eu acho que o equilíbrio correto para o FUST seria exatamente como é o SF tendo dentro dele o Lifeline, o uso para infraestrutura e o uso para subsídio à demanda. Perfeito. Eu acho que existe uma questão, secretário, e essa pergunta também acho que vale para o Felipe, tá? São questões importantes com relação assim, a forma de ver a política pública, né? Até hoje a gente teve uma política pública muito centrada na questão da infraestrutura, porque o Brasil era carente de infraestrutura. Mas querendo ou não querendo, hoje o serviço móvel ele chega praticamente à totalidade dos municípios, claro que ainda com grandes manchas não cobertas, né? Mas a banda larga também avançou enormemente nos últimos anos. Então a infraestrutura não é, ainda que seja um problema grave, não é o mais grave. Isso se mostra até se você olhar pesquisas recentes, como a pesquisa TIC nos domicílios, em que a população entrevistada que não tem acesso à internet, inclusive declara que 20%, mais ou menos 20% dessas pessoas que não têm acesso à internet não têm porque não podem pagar, não é porque não tem infraestrutura, né? Então, essa mudança da forma de ver política pública já está encaminhada, Júlio, secretário? Você acredita que já existe hoje uma disposição de não pensar só em expansão da rede, que é importante, mas também em subsídio de serviço? E, Felipe, você me diria que essa é uma tendência internacional, é uma tendência de outros modelos de fundos setoriais? Samuel, eu vou só ser breve e passar a palavra ao Felipe. Primeiro é o seguinte, nós estamos avançando sim, mas o Brasil avançou em banda larga, me perdoe, principalmente física, a fixa em fibra ótica, com um esforço muito grande de capital de investimento de cada um, né? Não houve, na verdade, nada. Grande parte disso, às vezes, nem sequer é compartilhado. Grande parte do que você disse que está sendo atendido no Brasil são por pequenos provedores, que têm dificuldade ainda de ter acesso
a um contrato adequado, com um custo melhor para colocar. Então, o Brasil tem dois problemas nesse momento. Ele tem um problema de como utilizar melhor a infraestrutura que tem, avançar num modelo de compartilhar, para que as pessoas possam compartilhar essa infraestrutura para garantir a concorrência e a redução do preço que nós temos, porque não é só subsidiar, nós temos também que trabalhar com as operadoras e com os pequenos provedores para reduzirmos os custos, às vezes, e melhorar a qualidade em vários lugares do Brasil. Não estou dizendo que é caro, até porque tem uma quantidade muito grande nisso que é só imposto. Não estou aqui defendendo, mas estou dizendo o seguinte, o que chega ao usuário final ainda precisa ser melhorado bastante em grande parte do Brasil, em qualidade e em preço. Então, do que nós estamos falando é exatamente de levar uma malha com uma qualidade bastante superior, às vezes, do que nós temos em grande parte do Brasil, assegurando a concorrência. Segundo, eu concordo plenamente, como você fala, que avançando agora com todos esses investimentos que nós estamos fazendo, que vamos fazer nos próximos anos, e mudando, a gente vai precisar do FUST. Concordo plenamente com o que o Cadu falou da visão do FUST. Aliás, Cadu, eu tenho um orgulho enorme de, nessa data, estar como deputado federal na Comissão de Ciência e Tecnologia e ter sido um dos relatores do fundo, que, ao lado dos embalde dos outros, trabalhamos para ter esse texto que você está elogiando, com uma visão muito boa que o setor nos ajudou a construir na Câmara de Ciência e Tecnologia do Brasil, que é exatamente o texto que você acabou de ler. Mas eu acho que nós temos realmente que avançar, estamos fechados, nós temos que ter o FUST, o FUST vai ser pequeno para os desafios, à medida que você avançar agora no modelo novo, deixando, na verdade, o privado explorar os pequenos provedores, a participação com os grandes que estão achando o modelo de buscar novos investimentos, eu tenho certeza que nós estamos nos preparando para um crescimento muito grande de acesso à banda larga e, rapidamente, vamos vencer muito esse 1/4 que tem hoje o acesso. E nós temos que ter dinheiro também para poder garantir que aqueles que não vão poder se beneficiar possam se conectar e ter acesso ao serviço. E o FUST é o melhor exemplo disso. Nós precisamos, inclusive, trabalhar um pouco mais de recurso, além de assegurar o FUST. Felipe? Bom, Samuca, eu acho que existem muitos comentários, muitas linhas de resposta para a pergunta que você fez. No que diz respeito especificamente à infraestrutura, eu até me recordo de uma frase muito recente do ministro Tarcísio de Freitas, do Ministério da Infraestrutura, em que ele falou que o caminho da retomada econômica do Brasil no cenário pós-Covid vai passar pela infraestrutura, seja pelas concessões, seja pelo aumento de investimento. Eu sei que tem um grupo de trabalho entre Minfra e o Ministério da Economia que estão trabalhando para olhar essa questão de como viabilizar esses recursos, qual vai ser o mix de público, privado local e privado internacional para atrair esse investimento em infraestrutura. E acho que o Telecom não pode ficar fora desse cálculo, até pela grande tendência que a gente está vendo de digitalização dos negócios e digitalização dos serviços, inclusive dos serviços públicos. E o secretário ele comentou justamente sobre preço e acessibilidade, que são as outras duas características que eu mencionei, que tendem a ser os princípios por trás de... Felipe, eu vou te pedir só um segundinho para a gente voltar para o plano geral, porque o secretário ele precisa se despedir, que ele está saindo, mas aí eu já te devolvo a palavra para a gente encerrar. Okay. Só um minutinho, Felipe, perdão. Secretário, eu já recebi a mensagem da sua equipe que o senhor precisa sair. Eu vou pedir, então, para o senhor falar as suas palavras finais e te faço uma provocação sobre um aspecto que o senhor colocou logo no começo, que é a questão do decreto do novo modelo, que o senhor disse que está para sair aí na próxima semana, nas próximas 2 semanas. Eu te pergunto se resolveram a questão da redação que permite a prorrogação das outorgas, das autorizações de frequência, que era o que estava pegando para a publicação desse decreto. Nós estamos exatamente na fase final de um parágrafo de um artigo que falta para a gente poder concluir, para assegurar o direito, não à automaticidade, porque a gente não consegue encontrar, mas, sem dúvida nenhuma, de garantir a possibilidade da renovação das frequências, sim. Essa era a vontade do Congresso, essa foi a vontade de todos, é a vontade do governo. O governo
Ministério, o ministro Marcos Pontes, o presidente da República, Jair Bolsonaro, todos querem. Nós estamos acabando de ajustar, é um detalhe de lei, de como permitir a possibilidade de ter a renovação das frequências dos contratos vigentes, sim. Isso é muito importante. Não vai ser automático. Nós estamos definindo, eu não gostaria de entrar no detalhe, porque é uma posição do governo, é do próprio ministros que disse, mas a gente quer assegurar, sim, a possibilidade da renovação das frequências. Senão não faria sentido todo o trabalho que foi feito e todo o realinhamento no novo marco regulatório que nós estamos tendo. Tá bem? Perfeito. Eu quero pedir desculpa de ter que sair, mas acho que nós estamos alinhados. O Felipe está colocando exatamente o que o ministro Tarcísio falou, tem sido um grande parceiro, dá uma boa notícia, acabou a infraestrutura de já concordar com o texto final também de um novo decreto que é de infraestrutura, que vai tratar das infraestruturas de pequeno porte, que são as pequenas antenas, a implantação conjunta na beira de estradas, a obrigação de liberar, sempre que houver obras de rodovias, ferrovias, gasodutos, saneamento, assegurar a passagem de cabos de fibra ótica para levar novas alternativas da expansão da infraestrutura de banda larga. Também já deverá estar na reta final da gente poder publicar. Então, a nossa ideia é ainda, nesse período de pandemia, deixar praticamente tudo pronto, inclusive apoiando a aprovação do PL de Internet das Coisas do deputado Vitor Lippe, que deixa claro a não taxação na comunicação entre dispositivos, porque muita coisa de IoT em cima do próprio 4,5G na área rural e na saúde está tendo aplicação. Então, nós temos várias ações que vão construir esse novo marco regulatório para que possa viabilizar uma arrancada grande, se possível, aí, logo após essa parte da pandemia que nós estamos vivendo. Quero agradecer muito o Cadu, ao Felipe, parabenizar também o Ryan, que participou, você pela articulação, sempre de altíssimo nível, firme, cortando todo mundo para ninguém falar muito. Agradecer a todos aí, dizer que o Brasil tem um grande desafio. E eu espero que o governo Bolsonaro e do Marcos Pontes deixe uma marca no seu governo, que vai ser realmente uma excelente prestação de serviço com acesso para todos os brasileiros na banda larga. E eu acredito muito nesse trabalho junto com o setor, cuja relação tem sido muito intensa nos últimos meses. Obrigado, secretário, pela participação. Agradeço em nome aqui da toda a equipe que fez essa live e certamente também em nome do restante da mesa. O senhor está dispensado para os seus próximos compromissos. A gente vai ficar aqui mais um pouquinho com o Felipe e com o Cadu, só para encerrar também. Felipe, peço desculpas de novo por essa interrupção, te devolvo a palavra agora, então conclua o seu raciocínio, por gentileza. Ok, obrigado, Samuca. Então, em relação ao componente preço, aquilo que chega para o usuário final, não tem muito segredo. Você consegue reduzir esse preço que chega para o usuário final, seja através da redução dos custos que levam ao estabelecimento desse preço, seja por meio de subsídios, né? E é claro que você ter um programa que subsidia parte desse pagamento que o usuário faria uma forma de fazer isso, mas você também significa que você está cobrando de todos os usuários uma taxa, né, que aumenta o preço do serviço de forma generalizada. E para saber o quão custo-eficiente isso é do ponto de vista econômico, você tem ferramentas como análise de custo-benefício e como análise de impacto regulatório, que devem ser utilizadas para a gente entender qual que é a relação de equilíbrio econômico e onde que entra a curva de Laffer, né? Na medida que eu reduzo o imposto, eu aumento a demanda e a contribuição disso tende a ser maior ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu queria comentar, e eu acho que tem tido um esforço recente e bem significativo da CPEC, a Secretaria no Ministério da Economia, liderada pelo secretário Carlos da Costa, de fazer um plano de retomada da economia no pós-Covid. Um dos elementos-chave que eles querem colocar nesse plano, está no site deles, não estou dizendo nenhuma informação privilegiada, é a desregulação para a redução do custo do Brasil. Então, quando a gente fala a simplificação da regra de instalação de infraestrutura, de antenas, por exemplo, ou quando a gente fala na redução ou na eliminação das cobranças regulatórias, que as empresas, e nesse caso as operadoras de telecom, também precisam pagar
isso tudo, na medida que você vai removendo ou criando suspensões temporárias, gera uma redução no preço final que é repassada para o consumidor, e é uma outra forma de você tornar o serviço mais acessível, né? Mais pagável, ainda mais num contexto em que a renda das famílias está reduzida. Então, acho que a melhor resposta é uma combinação de fatores, seja pela utilização dos recursos que estão sendo coletados, ou talvez que já foram coletados, com outras medidas para redução do custo de você operar esse negócio e oferecer esse bem ou esse serviço na ponta. E só um último comentário, Samuca, que existem várias medidas, a KPMG internacionalmente faz isso e atualiza diariamente uma base de dados, isso está também publicamente disponível, sobre as ações tomadas por todos os governos mundo afora, relacionada a aspectos financeiros e tributários, para ajudar as empresas. Então, a gente definiu aqui um pouco mais de 10 categorias, e uma das mais fáceis de implementar é o deferimento, o alargamento do prazo de pagamentos regulatórios ou tributários. Então, na medida em que você, por exemplo, joga um tributo que era para março para agosto do mesmo ano, você dá um pouco mais de fôlego para as empresas repensarem o seu caixa, que é fundamental para a continuidade da operação, e desde que isso permaneça dentro do mesmo ano fiscal, até 31 de dezembro, no nosso caso, não tem grandes efeitos contábeis na administração pública. Então, isso é um tipo de medida fácil e barata e que ajuda a dar fôlego para as empresas. Tanto é que foi até agora foi a que efetivamente se conseguiu fazer. Mas eu acho que, para a gente já encerrar, já passamos aqui 10 minutos do nosso horário, e eu queria dar a palavra para o Cadu também fazer a sua avaliação final, mas me parece que a gente está preso entre o urgente e o importante, né? Que é sempre o grande dilema que a gente vive. Tem questões estruturais que são importantíssimas, e o secretário, em vários momentos, colocou isso como políticas de governo que precisam ser colocadas, mas, por outro lado, você tem uma tsunami econômica chegando, né, com a recessão certamente batendo aí na casa dos 2 dígitos, pelo menos no segundo trimestre desse ano, e a gente não sabe qual vai ser o tempo de recuperação que as pessoas e a economia e a renda vai ter a partir de agora. E aí é um dilema de como resolver isso. Cadu, eu não sei se, como operador, você tem uma visão de qual que será o timing para que isso aconteça, se é essencial que você tenha alguma atuação em termos de política pública, ou se o mercado, no final das contas, vai acabar se ajustando, como já se ajustou na questão do aumento do tráfego, né, que felizmente não foi aquele problema que se imaginava, como se ajustou na questão do atendimento, que também se ajustou como se imaginava, e agora nessa questão financeira, se vai ser possível essa acomodação. Então, te passo a palavra de volta para você fazer essa avaliação final. Samuca, obrigado. Eu acho que o que a gente vai viver agora pela frente é muito diferente de tudo que a gente já viveu no passado, né? Existe uma incógnita muito grande com relação a como é que a coisa vai se dar, principalmente aí no tocante à retomada econômica. Eu acho que esse é o ponto. Qualquer previsibilidade que a gente faça aqui, provavelmente a gente vai errar. Então, a gente não sabe quanto tempo essa pandemia ainda vai durar, no caso do Brasil, enfim. Eu acho que o debate aqui hoje, o exemplo que foi dado pelo Lifeline, ele é super vencedor. Novamente, eu bato na tecla do ciclo virtuoso que eles têm lá, né? Aonde e como esses recursos são aplicados, e a fala que ele fez aí, que foi exatamente sobre uma solução infralegal na adaptação, né, do Lifeline, desde a sua criação até os dias atuais, naquilo que foi a prestação de serviço, a migração do serviço, vamos dizer assim, de voz fixa no passado, agora para a internet e banda larga de uma forma geral, inclusive na móvel, que ele falou também que é a principal utilização. Eu acho que essa é a beleza que falta aqui no nosso caso no Brasil, né? Volto a dizer, lá eles têm um modelo que torna menos obrigação, talvez, de cobertura. Isso não interfere na questão da qualidade. Eu acho que a qualidade lá é sempre um threshold que eles perseguem com muito afinco. A FCC é reconhecida por isso. Não há que se falar, então, em questões de cobertura, mas há que se falar em qualidade. E naquilo onde a cobertura ela não é
cobertura, seja ela fixa ou móvel, né, no caso aqui de banda larga, onde ela não é viável, o papel do FUST, e aí eu acho que a fala do Felipe é muito interessante, sem querer aumentar a carga tributária, pelo contrário, eu acho que ela já existe e já é onerosa demais no caso do Brasil, né? Mas ela não é aplicada. Então, ela deveria ser aplicada exatamente para levar mais infraestrutura onde não há retorno financeiro para esse uso, e subsidiar a demanda para que haja o take-up dessa infraestrutura. Então, eu acho que esse é um modelo que a gente deveria, agora na questão da pandemia, tornar essa discussão, como está sendo feito aqui, definitiva, né, em termos de resultado, para que a gente possa atender essa camada da população, principalmente, volto a dizer, na questão dos usuários de hoje que são incluídos em alguns programas assistenciais do governo, sejam ele auxílio emergencial, no caso da pandemia, ou Bolsa Família lá que já existia, e que possam trabalhar para que facilite o acesso dessas pessoas na retomada econômica, como o Júlio falou e o Ryan, seja com capacitação, mas seja principalmente naquilo que é a interação com quem precisa para poder você fazer ali, no caso do informal, uma atividade econômica que venha remunerar o seu ganho familiar, a sua receita familiar. Então, eu acho que esse é um ponto que não tenho resposta para você. As nossas taxas de recarga ainda não voltaram para os patamares pré-pandemia. Acredito que essa é uma realidade nas outras operadoras. E acho que tudo aquilo que a gente tinha projetado como crescimento hoje está sendo revisto por todo mundo, porque a gente não sabe onde é que isso vai parar. Então, a gente tem pela frente aí um horizonte de novos investimentos, como o Júlio falou, com a perspectiva de novos leilões, de migração e etc. Mas, novamente, precisamos que essa economia gire para que a roda se retroalimente e o dinheiro tenha um fluxo que retroalimente esses investimentos. E a gente não sabe como isso vai ficar. Um programa como esse aqui, já que existe o recurso, já que ele foi pensado, inclusive, na sua origem para esta finalidade, deveria ser implementado. A pergunta é, por que não? Até o TCU já deu parecer sobre isso, né? A pergunta é, por que não? E aí eu tive a curiosidade ontem à noite de pesquisar quantos projetos de lei tem hoje no Congresso Nacional tramitando. São 35 proposições legislativas referentes ao FUST, dos quais 6 dessas foram apresentadas agora, durante o período da pandemia. Então, assim, perceba que não é por ausência de proposições. A pergunta é, por que a gente não consegue transitar com isso e resolver logo a questão? Eu acho que esse é o ponto central e talvez, eu volto até à discussão, é uma provocação aqui. Será que, de fato, na escrita do FUST, com um viés jurídico aí olhando aí pelo lado, vamos dizer assim, da liberdade econômica e outras questões, será que não caberia uma solução infralegal mesmo? É uma provocação. Eu acho que seria perfeitamente justificável, né? Ainda que houvesse um certo risco de uma contestação, mas essa discussão de qual é o interesse público, que em última instância é o que rege tanto os órgãos de controle quanto a atuação do regulador, o interesse público ele é flagrante, né? Não tem muita discussão. As pessoas precisam de banda larga, as pessoas precisam de acesso móvel, e elas não precisam de telefonia fixa, pelo menos não como elas precisavam há 20 anos atrás, né? Então, não tem muita dificuldade, né? É um no-brainer, como dizem os americanos. Mas, infelizmente, a gente sabe que aqui, tanto decisões regulatórias quanto, principalmente, a atuação dos órgãos de controle, às vezes ela se dá um pouco distante da realidade das coisas, né? E aí é a dificuldade que o Brasil tem entre resolver as coisas urgentes e as importantes. Mas, senhores, eu queria agradecer imensamente o altíssimo nível desse debate, a oportunidade de discutir um assunto que é tão antigo, mas ao mesmo tempo tão novo e tão importante, né, que é o Fundo de Universalização e as políticas que podem ser dadas daqui para frente. A gente teve a oportunidade de ouvir o Ryan trazendo o caso da FCC norte-americana, que é interessantíssimo, lembrando sempre que os Estados Unidos são um país que tem uma tradição muito mais reduzida de assistencialismo do que o Brasil tem, que segue uma linha mais europeia nesse sentido, e ainda assim, né, lá você tem uma política absolutamente exitosa de utilização dos recursos de universalização. Felipe, peço desculpas pela interrupção, mas compreenda que o nosso papel de moderador às vezes implica fazer essas mudanças de última hora. Cadu, agradeço imensamente a participação e até a próxima. A gente se encontra. Já tem um encontro marcado agora no próximo dia 9. A gente vai falar um pouco de regulação de serviços OTT, serviços de vídeo
sobre a internet, é um assunto apaixonante e que certamente vocês vão se interessar também. Então, acompanhe as nossas lives, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Samuca.